eu estou completamente afastado da universidade há quase 30 anos. Não tenho um interesse primordial pelos problemas universitários. A universidade para mim já é uma coisa um pouco do passado. E eu me lembro, hoje eu, devido à minha idade, é natural, eu vivo muito na memória, que é a forma, como sabem, ou vão saber, é a forma mais eficiente de lutar contra a morte. É voltar ao passado. De maneira que eu poderia fazer algumas, não reflexões, algumas indicações a respeito daqueles aspectos da palestra interessantíssima do professor Franklin, aspectos que se ligam à minha experiência no começo da universidade. Eu fiquei bastante interessado pelas reflexões do professor Franklin relativas à tradição e renovação. Me parecem muito importantes. O desejo, nessa dialética da tradição e da renovação, surge nos fundadores de uma universidade, como surgiu na Universidade de São Paulo, projetos de reconstrução. Uma reconstrução a partir do presente, baseado nessa dialética, vamos dizer assim, de presente e de passado. Mas, ao mesmo tempo, como lembrou o professor Franklin, existe nesse projeto de reconstrução um fermento de oposição ao passado. É um passado que se quer superar através de uma fórmula nova, que seria a Universidade de São Paulo. E a superação desse passado se faria mediante uma compreensão mais moderna, mais aguda do presente. Eu creio que ele colocou admiravelmente bem o problema. A resultante de tudo isso seria o progresso. Eu estou sempre repetindo o professor Franklin. Disso tudo resultaria o progresso. Eu paro só nessa parte das reflexões dele, porque elas me parecem corresponder muito agudamente ao que eu me lembro, aquilo que eu senti como jovem no começo da universidade. Eu entrei na Universidade de São Paulo em 1937, como aluno do Colégio Universitário, que era uma instituição notável, que infelizmente acabou. Era uma espécie de curso complementar, ou que chamam de colegial, feito na própria universidade, com 5 sessões adaptadas às faculdades a que o estudante se destinava. Esse curso, para mim, foi fundamental. Então, em 1937 e 1938, eu não estive propriamente na universidade, mas no colégio universitário que funcionava na universidade. A minha seção funcionava na Faculdade de Direito. Em 1939, eu entrei no primeiro ano do bacharelado. Então, eu pude sentir muito de perto esses problemas que o professor Franklin levantou. Os senhores não podem imaginar a atmosfera quase de exaltação espiritual que havia em todos nós naquele momento. A impressão que a gente tinha é que estava participando realmente, para usar os termos dele, de uma renovação, que nós íamos superar a tradição, que nós íamos ser artífices de uma reconstrução da cultura em São Paulo e da cultura brasileira. Isso foi uma aventura extraordinária. A universidade naquele tempo, a faculdade que eu fiz, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, no fundo era muito mais modesta do que é hoje. Às vezes, quando os jovens me entrevistam, a mim e aos meus colegas, e dizem, naquele seu tempo, né, a faculdade era outra coisa, Lévi-Strauss, Brodel. Eu digo, não. A faculdade era muito mais simples. Para começar, as exigências eram muito poucas. A gente dizendo que quem descobriu o Brasil estava aprovado, não tinha problema. Porque a faculdade precisava de alunos. Pedia quase por amor de Deus as pessoas se inscreverem na Faculdade de Filosofia. Então o curso era muito mais simples. Não havia concorrência. Era fácil arranjar emprego depois. De modo que a vida era muito mais fácil naquele tempo. A faculdade era muito menos exigente. Os alunos hoje têm que estudar muito mais. Têm que ler muito mais. A nossa vida era muito simples. Agora havia aquela coisa diferente, nova, que eram os professores estrangeiros. E que realmente traziam uma nota diferente para o Brasil. Eles foram o grande elemento de renovação. Os professores estrangeiros. Foram os grandes elementos de renovação. Eles se ajustaram a
a nossa realidade. Eu me lembro do meu querido amigo, o professor Quirino Ribeiro, cuja filha está aqui presente. O professor Quirino uma vez me chamou para mostrar provas do curso secundário na França que o professor Arbus Bastide lhe tinha emprestado. O professor Arbus Bastide disse a ele: Quirino, veja as provas dos meus alunos de filosofia no ginásio na França. O Quirino e eu ficamos corados de vergonha, porque nós, no 4º ano da faculdade, éramos incapazes de fazer uma prova igual àqueles alunos de ginásio da França. Então, eles davam uma ideia que era uma faculdade modesta, era uma faculdade que estava começando, as humanidades estavam começando a ser ensinadas em nível superior no Brasil, mas havia essas coisas todas, havia a dialética da tradição e da renovação, havia o ânimo de reconstrução e havia uma certa oposição ao passado. Tanto assim que a faculdade de filosofia foi muito hostilizada pelas faculdades tradicionais, alguns setores. Eu posso dizer isso muito bem, porque eu cursei ao mesmo tempo a faculdade de Direito e a faculdade de Filosofia. Eu me lembro de professores meus da faculdade de Direito que diziam: agora nessa faculdade de Filosofia inventaram um negócio chamado tempo integral. É uma bobagem, eles diziam. O verdadeiro professor é o profissional que trabalha fora e, num momento, vem dar uma aula aqui. Então, esse meu professor de Direito Internacional Público: o magistério universitário, para mim, é um bico. Essa é uma ideia contra a qual a universidade lutou e se opôs. Ela se opôs e lutou. O ensino universitário não é um bico. O ensino universitário não é para os médicos ilustres passarem alguns momentos e voltarem para o seu consultório. A universidade caminhou lentamente para o tempo integral, até que, na altura de 1947, mais ou menos, 48, começou a ideia de que as humanidades também deviam entrar em tempo integral. E, de modo que, para quem viveu na minha geração, esses problemas todos foram muito vividos, muito interessantes, e eu queria partir deles para uma outra reflexão a respeito da palestra do professor Franklin. É que ele sugeriu essa contradição entre passado e presente. A universidade foi toda ela feita na base de contradições. Toda ela foi feita na base de contradições. E uma contradição fundamental que a minha geração experimentou, que a minha geração viveu, foi a contradição entre o projeto dos seus fundadores e a realidade que decorreu. Os fundadores da universidade pertenciam a uma elite liberal muito esclarecida de São Paulo, geralmente ligada ao Partido Democrático. É um partido que houve no passado, que era o Partido Democrático, que foi fundado em 1906 para ver se quebrava o monopólio do Partido dos Coronéis, que era o Partido Republicano Paulista, o famoso PRP. Então, o Partido Republicano Paulista pôs-se imediatamente contra a universidade, pôs-se contra a faculdade. E quando foi nomeado, nós estávamos em ditadura a partir de 1937, foi nomeado um diretor, foi nomeado um interventor do Estado, que era do PRP, do Partido Republicano Paulista. Uma das primeiras coisas que ele pensou foi fechar a faculdade de filosofia. Ele dizia: para que trazer esses estrangeiros todos aí, gastar uma dinheirama, como nós temos aqui a prata da casa, temos gente muito boa, doutor fulano, doutor Beltrano. Então ele nomeou um diretor para fechar a faculdade. Esse professor foi o professor Alfredo Ellis Júnior, que era PRPista, que era contra a faculdade, que era contra a universidade. Ele foi nomeado para fechar a faculdade de filosofia. Deixa eu ver a que ponto estavam aquelas contradições iniciais da universidade. Só que o professor Alfredo Ellis, quando veio para a faculdade, gostou demais da faculdade. Ele falou: mas ela é muito boa, ela é excelente. Aí ele quis ser professor da faculdade, tornou-se professor de história da faculdade, brigou com um amigo dele, interventor, e não fechou a faculdade. O professor Erasmo Garcia Mendes tem na revista deste instituto um artigo muito importante sobre esse assunto, em que ele mostra como é que um discurso do professor Fantapié, de matemática, italiano, e a atuação do professor Alfredo Ellis salvaram a faculdade de filosofia. De certa maneira, salvaram o projeto de universidade que dependia da faculdade de filosofia. Aí estão as contradições, mas houve contradições diferentes. A contradição entre o projeto da elite liberal que fez a faculdade e a realidade daquilo em que
a Faculdade de Filosofia se transformou. A Faculdade de Filosofia e a Universidade foram fundadas com um ânimo muito paulista. Era um projeto muito ligado à classe dominante de São Paulo. Eu me lembro de um senhor que era pessoa de certo destaque naquele tempo em São Paulo, que definiu de uma maneira muito primária e muito crua, mas o que era mais ou menos o projeto da elite paulista. Dizer, o Brasil, como já se disse, é um trem de ferro formado por 20 vagões vazios, puxado por uma locomotiva. Os 20 vagões vazios são os estados. A locomotiva é o estado de São Paulo. De maneira que nós temos que puxar o Brasil. Então, vamos criar essa universidade, criar essa faculdade, para melhorar o nível de todos. Ver se vem rapaz de outros estados, isso era dirigido a mim que vim de Minas, vem rapaz de outros estados, para ajudar São Paulo a puxar esses trens vazios. Havia muito esse projeto, essa é a formulação primária, mas havia a formulação intelectualizada disso, e que era certa. São Paulo, como o estado mais avançado da federação, como o estado mais rico da federação, tem, de certa maneira, um dever em relação a essa federação, que é criar centros de estudos que possam ajudar a elevar o nível da cultura brasileira, porque o projeto da universidade é um projeto eminentemente ligado ao iluminismo, à ilustração. A faculdade se criou. Então, tudo indicava que a Faculdade de Filosofia e a Universidade deviam ser uma espécie de reprodução desta elite que o criou. Mas aí começou uma espécie de radicalização interna da universidade, sobretudo da Faculdade de Filosofia. Uma radicalização ideológica. Eu costumo dizer que, como eu fiz duas faculdades, a de Direito e de Filosofia, eu comparo as duas faculdades a duas máquinas de produzir elites. Na Faculdade de Direito, independente da origem social do aluno, quem passava por aquela máquina saía com mentalidade de elite, de classe dominante. A pessoa podia ser paupérrimo. Não é que a Faculdade de Direito fosse frequentada por gente da oligarquia, não é isso. De qualquer pessoa, o professor Vicente Raul, que era filho de um modesto alfaiate, ele entra para lá. A máquina entra em ação, ele sai um representante perfeito das classes dominantes. Na Faculdade de Filosofia deu-se um processo um pouco contrário. Independente da posição social dos alunos, a máquina começava a moer, a pessoa saía com a mentalidade mais radical. Que eu chamo de, não é uma mentalidade revolucionária, não é uma mentalidade de esquerda avançada, não é isso. Eu chamo isso de uma radicalidade de classe média. É uma radicalidade democrática de classe média que caracterizou a Faculdade de Filosofia. A Faculdade de Filosofia foi tão avançada que houve ainda uma contradição inesperada. É que ela foi feita, evidentemente, para formar futuros líderes, futuros professores. Mas na Faculdade de Filosofia começaram a chegar mais as mulheres, que não estavam previstas. Na minha turma da Faculdade de Direito, nós éramos 300 estudantes. Eram 294 homens e 6 mulheres. Na Faculdade de Filosofia deu-se logo o contrário. As famílias deixavam as moças irem, porque a gente é uma espécie de escola normal. As moças então iam para lá. E a Faculdade de Filosofia pôde, entre um dos seus fatores de radicalização, a gente esquece isso, foi o coeficiente feminino da Faculdade de Filosofia. Em face da sociedade patriarcal brasileira, isso era uma coisa revolucionária. Eu volto a citar o professor Quirino Ribeiro, meu velho amigo. Quando o professor Quirino Ribeiro foi nomeado diretor da faculdade de Marília, no tempo do governo Carvalho Pinto, fizeram para ele um grande churrasco. Recebeu o diretor. Então tinha prefeito, presidente da Câmara, bispo, comandante do destacamento, juiz de direito, promotor, fazendeiro, banqueiro, comerciante. Aí o professor Quirino, que era um homem muito sábio, aceitou ali o churrasco e disse a eles: os senhores pediram uma faculdade de filosofia. Os senhores têm consciência exatamente do que é uma faculdade de filosofia? Sim, então. Não, talvez os senhores não tenham. Os seus filhos e as suas filhas vão estudar nessa faculdade. No fim de 1 ou 2 anos de curso, elas vão estudar sociologia, vão estudar filosofia, vão estudar história, vão estudar economia. Vão chegar em casa e dizer assim: papai, por que o casamento é indissolúvel?
Por que não pode haver divórcio? Por que o homem pode ter liberdade sexual e mulher não tem? Os senhores estão preparados para isso? Eles tomaram um susto. Imagine que o bispo, sobretudo. Eles pensaram um pouco, dizendo, o professor Quirino disse, honestamente, estão dispostos a enfrentar as consequências? Porque a Faculdade de Filosofia ensina a analisar a sociedade. E a análise leva sempre a uma posição crítica. E a crítica leva a um desejo de modificação. Não nós topamos. Aí o professor Quirino organizou a faculdade. Eu acho esse exemplo de Marília exemplar para mostrar o que eu chamo essa radicalização da Faculdade de Filosofia. Essa entrada. Bom, eu não quero tomar mais o seu tempo. Com essas poucas reflexões, eu fiz uma espécie de nota marginal a essas ideias lançadas no começo da palestra do professor Franklin, e quero apenas fazer uma confissão final de que a minha idade permite, eu sou um quase nonagenário. Há muita crítica em relação à universidade. Eu fico espantado às vezes de ver o que os alunos falam da sua universidade. Metem o pau. Dizem o diabo, avacalham com a universidade. Isso eu acho um erro calamitoso. Os senhores não podem imaginar o que era o Brasil antes da Universidade de São Paulo culturalmente. E o que ele se tornou graças à Universidade de São Paulo e às outras que surgiram atrás da Universidade de São Paulo. A transformação foi assim. A Universidade de São Paulo e a Faculdade de Filosofia, sobretudo, elas transformaram a cultura brasileira. O saldo positivo é tão grande que não justifica os pessimismos. Não justifica os pessimismos. Que a gente critique, certo. Que a gente atualize, certo. Que a gente modifique, certo. Mas pensemos no que há de positivo da faculdade. Enquanto correm às vezes certas ideias, eu vejo às vezes alunos me telefonam, vão conversar comigo, são certas ideias que importam em negação, quase negação da universidade. Como se fosse um crime a universidade ser o que ela é. A Universidade de São Paulo foi uma... A Universidade de São Paulo foi fator de uma extraordinária transformação. E, por isso, o professor Franklin, na sua palestra, lembrou muito, eu termino recapitulando, essa dialética da tradição e da renovação, essa ideia arraigada de reconstrução que a Universidade de São Paulo encarnou, esse certo fermento de oposição ao passado que provoca a reação do passado, através das velhas faculdades, e essa vinculação da universidade a uma ideia de progresso, de transformação que a universidade é capaz de fazer. De modo que ele se referiu ao mal-estar que existe hoje na universidade. É bom que haja mal-estar, porque o bem-estar é amigo do status quo, e o homem só pode viver se modificando. Já dizia o velho Matias Aires Ramos da Silva Dessa, nas suas reflexões sobre a vaidade, que a estabilidade é sinônimo de morte.